Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Para você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe. E o Santos empresta o jogador Juan Seco, de apenas 21 anos, ao Vasco da Gama. Empréstimo até o final da temporada e com valor do passe fixado. Você vai entender no detalhe a negociação entre Santos e Vasco da Gama. Quero falar também sobre David Washington, atacante de 17 anos que vai ganhando espaço com o Odair Hellmann e será o reserva imediato de Marcos Leonardo. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda Futebol Debate para você. Deixa o like, compartilha, se inscreva, vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, informação que surgiu no dia de ontem no Twitter do @avascaínos sobre o empréstimo do Juan Seco ao Vasco da Gama. Informação confirmada pela equipe do Varanda Futebol Debate, o jogador está indo realmente por empréstimo até o final desta temporada. Juan Seco tem ao todo 11 gols marcados com a camisa do Santos em 46 partidas, 9 delas realizadas na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Juan Seco marcou 6 gols na Copinha de 2022. 5 gols foram marcados com a camisa do time profissional do Santos, né, do elenco principal do Santos. O Juan Seco tem ao todo 11 gols marcados. É um jogador que teve mais minutos com o treinador Fabian Bustos ainda o ano passado. Com Odair Hellmann foi muito pouco utilizado, acabou sendo utilizado naquela partida contra o Ituano na última rodada do Campeonato Paulista, onde o Santos perdeu por 3-0, mas o Odair não deu muito espaço para o Juan Seco, né? O Juan acabou perdendo muito espaço com o Hellmann, que acreditou muito mais no Lucas Barbosa do que no Juan Seco. O Juan foi comprado o ano passado, após o término da Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde o Santos foi vice-campeão contra o Palmeiras. O Juan fez uma bela Copa São Paulo, marcou 6 gols e o Santos pagou R$700 mil ao Flamengo de Guarulhos. Neste período, o Juan Seco valorizou. A informação que eu obtive é que o valor fixado para a compra do Juan Seco é de €1 milhão. Portanto, caso o Vasco da Gama exerça a prioridade de compra no término do empréstimo, terá que pagar ao Santos €1 milhão. Porém, o Santos tem uma dívida com o Vasco da Gama referente à compra do Natan. O Santos herdou uma dívida do Boa Vista de Portugal com o Vasco da Gama ao trazer o Natan. E neste caso, o Santos teria que pagar R$6 milhões ao Vasco da Gama. Portanto, se o Vasco da Gama quiser ficar com o Juan Seco, praticamente anula essa dívida, zera esta dívida com o Vasco da Gama. O Santos teria que pagar aí uma diferença muito pequena. Então, €1 milhão é o valor do passe fixado do Juan Seco, caso o Vasco queira comprar no término deste ano, né? Olha, sobre a negociação envolvendo o Vasco da Gama e Santos Futebol Clube, eu entendo o seguinte: o Juan não era o atacante dos sonhos da torcida santista. É um jogador que teve muito poucas oportunidades em 2022, né? O Santos acabou aproveitando muito mal o Juan Seco ano passado. No Campeonato Paulista, o Hellmann praticamente não deu oportunidades para o Juan. Ele entrou em poucos jogos, acabou marcando gols, inclusive contra o São Paulo no Morumbi. Mas é um jogador que dava a impressão, e eu tenho essa impressão, que poderia ter rendido mais. Não era uma unanimidade, estava longe de ser, mas eu entendo que faria sentido o empréstimo do Juan Seco se o Santos tivesse contratado algum jogador para o seu lugar. E não contratou até aqui. O Santos abriu mão do Raniel. Eu acho que aí corretamente o Raniel já era um jogador rodado que, na minha opinião, não iria acrescentar mais nada. Mas no caso do Juan Seco, é um jogador de apenas 21 anos, que maturou o ano passado. Eu acho que ele ganhou experiência o ano passado e poderia fazer um ano melhor em 2023. E o Santos acaba emprestando o jogador ao Vasco da Gama. Muito provavelmente é uma opção técnica do treinador Odair Hellmann. O Hellmann deve ter cantado a bola para a diretoria: olha, eu não conto com o Juan Seco para essa temporada. Agora, o que me causa estranheza é o Santos não ter contratado nenhum jogador para esta posição. E aí você libera mais um, né? Então o Santos liberou 2 atacantes. Você pode discutir a qualidade técnica dos dois, mas o Santos abre mão de 2 atacantes e não traz ninguém.
né? 2 jogadores de área, como é o caso do Juan e também do Raniel, e não trouxe ninguém para este setor, né? Então, isso realmente chama um pouco a atenção, falta de planejamento. Você pode liberar o Juan a partir do momento que você contrate um outro jogador para esta posição. Agora, vindo de Andrés Rueda, de Paulo Roberto Falcão, não me surpreende absolutamente nada. Boa sorte ao Juan, que ele tenha espaço no Vasco da Gama, que consiga brilhar por lá. É um bom menino. Eu esperava mais do Juan no profissional, fui a favor do Santos comprar o Juan Seco junto ao Flamengo de Guarulhos, mas entendo que ele não performou como a gente esperava. Acho que o Santos poderia ter segurado um pouquinho mais. É claro que ele sofreu também com a qualidade duvidosa do elenco, como todos os jogadores estão sofrendo, né? O elenco do Santos, tecnicamente, é um elenco ruim e todo mundo paga um pouquinho dessa conta, e o Juan Seco também pagou. Espero que no Vasco ele consiga jogar. Boa sorte ao garoto Juan Seco. Meus amigos varandeiros, se vai Juan Seco, quem começa a ganhar espaço é o atacante David Washington. Jogador de apenas 17 anos, vai completar 18 apenas em junho. David Washington, com a saída de Juan Seco e também do Raniel, passa a ser o reserva imediato do Marcos Leonardo. Será que é muita responsabilidade para o garoto? Ele está pronto, não está pronto? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha, os números do David Washington no Santos, ele fez 4 partidas na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano e marcou 3 gols. É claro que ele acabou se machucando, teve uma contusão muscular durante a Copinha que atrapalhou bastante, né? Ele ficou fora de alguns jogos. Mas veja, só um comparativo. O Juan Seco na Copa São Paulo de Futebol Júnior fez 6 gols. O David Washington marcou 3 na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. Então, a realidade é que o David está recebendo uma oportunidade de forma muito rápida. Ele é tido como uma das grandes promessas do Santos Futebol Clube e a preocupação do torcedor é que se repita, né? O mesmo que aconteceu com o garoto Ângelo, que subiu com apenas 15 anos para o principal e até aqui não conseguiu desempenhar o futebol que o torcedor espera. Sobre o David, ele não é tecnicamente um jogador brilhante, mas é um jogador de área, à moda antiga, é um jogador que tem frieza no momento de finalizar, né? Ele é um jogador que tem muita qualidade na finalização, acaba não tremendo na frente do goleiro e tem esta como sua principal qualidade. Tá pronto, David Washington? Olha, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o Santos precisa se reforçar na parte ofensiva, precisa trazer um jogador com maior qualidade, até mais experiente, para tirar esta responsabilidade do David neste momento. Agora, que ele tem qualidade, tem, né? Jornais ingleses apontam o David como um dos principais jogadores desta idade, né? Os jornais ingleses apontam o David entre as principais revelações do futebol mundial, um dos melhores atacantes até 17 anos. Então é um jogador que tem tudo realmente para conseguir o seu espaço no Santos, mas de forma cuidadosa, sem realmente atropelar as etapas. Deixa aí nos comentários se você acha que o David está pronto. Se você entende que o David já merece realmente esse espaço na equipe principal ou se o Santos está queimando etapas como fez com o Ângelo. Quero saber a sua opinião nos comentários deste vídeo. E olha, meus amigos varandeiros, o Santos entra mais um dia sem contratações, hein? O Santos aguarda realmente o retorno do Guarani de Campinas pelo jogador Jamerson. O Santos fez uma proposta de 5,5 milhões de reais para contratar o Jamerson, mais o empréstimo de 2 jogadores. Vamos aguardar, o Guarani deve retornar esta proposta ainda hoje, era esperado o retorno amanhã. O Guarani tem 3 propostas pelo jogador. Curitiba, Santos e São Paulo querem o lateral esquerdo de apenas 24 anos. E sobre Lucas Merola, a informação que chega da Argentina é que o Santos já teria feito um pré-contrato com o jogador argentino de 27 anos, que pode chegar a princípio no mês de julho, quando termina o seu contrato com o Huracán da Argentina. Caso o Santos entre em acordo com o clube argentino, Lucas Merola pode ser anunciado nas próximas horas. É isso, meus amigos varandeiros, informações do Peixe. Para você ligadinho no canal, deixa o like. Compartilha, se inscreva, vem pro Varanda Futebol Debate. Grande abraço, valeu galera, tchau!